Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo das coisas que aprendi sobre filmagem. Meu nome é Kenzo Junto e no episódio de hoje eu vou falar sobre como contar mais de uma história ao mesmo tempo. Uma coisa que me impressiona muito no filme Os Infiltrados, do Scorsese, é como ele consegue prender a sua atenção e contar mais de uma história ao mesmo tempo. E isso é explorado desde o início do filme, quando ele apresenta os dois protagonistas. Ao invés dele mostrar o treinamento e recrutamento de um e depois do outro, ele faz isso ao mesmo tempo. E com isso, a gente consegue até comparar a experiência de um e a experiência do outro. Enquanto o Leonardo DiCaprio está sendo completamente esculachado na entrevista... You a psychiatrist? Well, if I was, I'd ask you why you're a statey making 30 grand a year, and I think if I was Sigmund fucking Freud, I wouldn't get an answer. So tell me, what's a lace-curtain motherfucker like you doing in the States? A gente pode acompanhar o Matt Damon subir na carreira e entrar para o time de elite da polícia. This is an elite unit. E isso acontece ao longo do filme para contar uma história nas entrelinhas do que está na tela. Enquanto um deles está flertando no elevador para conseguir um encontro, o outro arruma uma briga e quebra a mão. Enquanto um está num jantar romântico e começando um relacionamento, o outro sabe que não vai ser agora que isso vai acontecer. Mas quando elas estão colocadas uma depois da outra, uma do lado da outra, elas ganham muito mais peso e muito mais significado. Então, por mais que elas estejam cronologicamente erradas, a cena da briga não acontece junto com o elevador ou a cena do gesso não é ao mesmo tempo do jantar, o fato de elas serem mostradas dessa forma fica muito mais interessante. Então, nem sempre a gente precisa seguir uma linearidade. Uma outra coisa que esse filme faz muito bem é contextualizar e conectar essas histórias. Na cena que o Leonardo DiCaprio vai para a psicóloga, ela pergunta para ele como é que ele está se sentindo. Let's keep it with you. Talk about how you feel. How I feel. How do I feel? E ao invés de só responder, a gente entra numa montagem que mostra como é que é a rotina e todo o estresse que aquele personagem está passando. Ain't gonna hurt you. Depois a gente volta para a consulta e ela faz uma nova pergunta. Did something happen to you? No. Okay, kid, let's do this. E de novo a gente é transportado para uma situação na vida daquele personagem. Sendo que dessa vez não é só um contexto, a gente não só sabe como é que ele está se sentindo, porque dessa vez a história avança. É a primeira vez no filme que existe uma suspeita de que tem um mafioso infiltrado na polícia. I think Costello's got a spy inside the Special Investigation Unit. You serious? I'm afraid so. Depois disso, a gente volta para a consulta, ele pede remédio para dormir, ela dá 2 pílulas e ele estoura. True, I want some fucking pills, and you're gonna what? You're gonna close my file? You're fucking ridiculous. Two pills? Great. Why don't you just give me a bottle of scotch and a handgun to blow my fucking head off? Are we done here with this psychiatry bullshit? what? You can what the leave. fuck did I just put myself through? I'm fucking out. Então a gente foi construir aquela situação, a gente entende por que ele ficou tão puto, por que ele tem aquele tipo de reação para a quantidade de remédio que ela quis dar para ele. Então nessa cena a gente tem o estresse da vida do Will, a suspeita de um mafioso infiltrado na polícia e todo o conflito com a psicóloga e o remédio. Uma cena, 3 histórias. Para contar tanta história ao mesmo tempo, você precisa saber conectar e entrelaçar elas. Você não pode só cortar de uma para outra. É preciso conduzir o espectador. E para isso você precisa de um guia, alguma coisa em comum que faça essa transição, que possa ser a conexão de uma cena com a outra. Então, por exemplo, lembra aquela história que o Leonardo DiCaprio quebrou a mão quando ele entrou numa briga com 2 capangas? Bom, o Costello, que é tipo o mafioso chefão, ele manda matar esses 2 capangas. E quem vai fazer essa investigação, a investigação desse assassinato, é o Matt Damon. Isso é uma história, a investigação de um assassinato. Ao mesmo tempo, o Leonardo DiCaprio vai ter uma reunião com esse Costello. Então, uma outra reunião, uma outra história. Como é que você conecta essa investigação
e essa reunião? Como é que você guia o espectador sem que ele sinta ou que ele perceba que são duas histórias diferentes? Bom, nesse caso, você faz uma ligação. Who's the lead detective? Good. These are locks. Get the cops to look at Jimmy Pappas for the hit. Of course, he had nothing to do with it. They'll say so. You look in his car, you'll find the gun that did it registered official. Providence. In the trunk of the glove compartment. Hey, you want to see some dead guy? Have a seat, Bill. Mas existem outras formas de você fazer isso. Como, por exemplo, você vai relacionar uma operação policial com uma consulta com a psicóloga. São cenas com climas, ritmos, energias completamente diferentes. O que você pode fazer é escrever uma pequena cena do policial com a psicóloga só para fazer essa ponte. All right. Run the last number he called. That's his house. Now, whatever the address is, I'll swear to the judge I surveilled him there, and abra-fucking-cadabra, we got a warrant. Why did you use my phone? Because you didn't go in there. The light's nice here in the morning. So do you want to talk about last night? You know, it's all right. Guys tend to make too big a deal out of it. It's actually quite common. I gotta go to work. Do you lie? Why? Do you? E desse jeito você conduz melhor a experiência do espectador. Agora vamos supor que você não tem o personagem, não faz sentido ter o personagem ali para você conectar situações diferentes. Bom, o que você pode fazer é trazer algo que represente um personagem. Aí você usa aquilo antes de cortar para a próxima cena. Changing your life radically. Change anything, right? Change everything, right? Yeah. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. E eu queria mandar um abraço para Juliana, que mandou uma mensagem para mim algumas semanas atrás e que realmente me empolgou a voltar a fazer vídeo aqui pro canal. Abraço, Juliana. Mas, bom, vocês já sabem, qualquer dúvida ou sugestão, só deixar aqui nos comentários, ou vocês podem mandar também uma mensagem para mim lá no Instagram, que eu respondo.